Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, a qual já quero estar deixando os créditos. Vitória importante ontem do Vasco da Gama, um pênalti não marcado a favor do Grêmio, teve um pênalti não marcado a favor do Vasco, então saiu no kit, né? Agora, o pênalti, o Piton ali foi escandaloso, né, pessoal? Mas como eu falei nos vídeos anteriores, os caras estão devendo e estão devendo muito pro Vasco, hein? O Vasco é um dos times mais prejudicados do futebol brasileiro, né? Já deixa o seu like se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário o que vocês acharam do jogo de ontem, né? O Vasco mereceu ou não a vitória? Para mim mereceu. Vamos analisar aí o que Lucas Pedrosa, Venê e Fernandinha têm a falar sobre essa vitória gigantesca do Vascão da Gama. E a festa natural que a torcida do Vasco já faz? Gostou desse jogo do Vasco, Lucas Pedrosa? Já a Nadine vai falar sobre as polêmicas de arbitragem nesse jogo aí. Fala, Pedrosa. Sem dúvida, para mim foi um grande jogo do Vasco da Gama, uma grande estreia, principalmente pelas homenagens ao Roberto Dinamite, e ele merece tudo que o Vasco puder fazer para ele. Também a camisa linda que o Vasco estreou ontem com o Valeu Roberto, que é em alusão justamente ao jogo de despedida dele como jogador profissional. E aí é um Vasco da Gama que teve um primeiro tempo muito consistente, com 3 meias, tanto o Sforza, o Cocão e o Galdame jogando demais, intensos, brigando por cada bola. Inclusive o Matheus Carvalho, o Cocão, foi o melhor da partida para mim, não só pelo gol que ele fez, mas uma partida extremamente madura de um cara que só tem 22 anos. Inclusive o Sforza com 21 e lá na frente o Galdame, se eu não me engano, tem 27, 28. O meio-campo jovem, mas que conseguiu dar conta do recado. Lá na frente, o Rossi e o David também foram importantes na válvula de escape, o Rossi pelo lado direito, o David fazendo um belo gol e mais uma vez mostrando como é um jogador útil para o Vasco da Gama, longe de ser um craque, mas é útil. É um cara que vem sendo trabalhado muito bem pela comissão técnica e conseguiu ser coroado com um gol. No segundo tempo, o Vasco vai com 2-0, já vou adiantando aqui minha opinião, para mim foi pênalti do Lucas Piton, e no segundo tempo, o Galdame sofre um pênalti do Rodrigo Eli, do Grêmio. Esse do Rossi que tá aparecendo não foi pênalti, Não foi, né? zero pênalti para mim. Isso aí o Rossi cavou esse lance, mas o Vasco com esse jogo consistente, o medo do vascaíno era justamente o que iria acontecer com o 2-0 no placar. Lembrando os jogos contra o Água Santa, entre outros jogos que o Vasco tinha vantagem e deu mole. Abdicou de jogar nos primeiros 20 minutos, o Ramon Dias junto com o Emiliano percebeu isso, tanto que coloca o João Vitor na vaga do Medel para aumentar a estatura e depois coloca também o Ryan na vaga do Rossi. E a entrada do Ryan, apesar dele ter falhado no gol do escanteio, porque ele não corta a bola no primeiro pau, foi muito importante para segurar o ímpeto do Grêmio. Quando o Ryan entrou, ele consegue criar 2 oportunidades ali, onde o Grêmio ia crescer no jogo, porque estava 2-1. Então depois o Vasco começou a jogar, controlou mais a partida, o Grêmio também fez uma partida bem abaixo do esperado no segundo tempo, e aí a vitória veio com muitos méritos, uma estreia muito consistente, e repito aqui, vou confirmar para finalizar. O time do Vasco não é o time que foi eliminado para o Nova Iguaçu, não é a equipe do segundo tempo do Água Santa. Esse é o time do Vasco, consistente, batalhador e que tem um grande técnico e pode fazer um Campeonato Brasileiro, no mínimo, tranquilo. Foi pênalti ou não foi do Piton? Não fala, espera. Ai, gente. Espera, Venê. E a Nadine vai falar também. O Pedrosa já antecipou ali, disse que achou que foi pênalti. Eu vou dar um recado e depois a gente vai mostrar partida do Vasco da Gama. Fala, Nadine. E no jogo do Vasco e Grêmio também tivemos lances polêmicos. O primeiro foi a não marcação de um pênalti claríssimo a favor do Grêmio, onde o Lucas Piton está com o braço no movimento antinatural, aberto, e ele ainda prende a bola. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance, mas o árbitro em campo, após analisar as imagens no monitor, manteve a decisão de não pênalti. Na minha opinião, o pênalti é claríssimo e deveria ter sido marcado. E o Vasco reclamou muito também de um pênalti que não teria sido marcado. E dessa vez o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. E na minha opinião, o pênalti deveria ter sido marcado, pois o Rodrigo Eli acabou chutando a perna esquerda do Galdames, que tinha a possibilidade de dominar essa bola. 1-1, né? Porque eu também achei que os dois foram pênaltis. Sim. Apesar de achar a regra da bola na mão ou na bola muito ruim, porque se a gente pensar na atitude antinatural, ele tá desequilibrando, daí ele precisa de um braço para voltar ao equilíbrio na biomecânica. Mas a regra diz, enfim, mas a regra também fala dessa atitude antinatural e esse árbitro interpretou desse jeito, Vene Casagrande. O que eu fico feliz é que eu tive a mesma opinião que a Nadine Baixo, que entende muito do assunto, porque eu fiquei com medo de falar algo aqui e ela ir contra a minha opinião. Mas, de fato, na minha opinião, isso aí foi pênalti. Eu entendo
mas não tem jeito, regra é regra. A gente pode debater aqui se a regra é justa ou não, se tem que mudar ou não, mas o que está na regra tem que ser cumprido. Então, se a gente for olhar a regra aí, como disse bem a Nadine Baixo, que entende muito do assunto, isso aí seria pênalti, não tem jeito. Mas eu também acho que foi pênalti lá para o outro lado. Então, assim, novamente a gente falando de erro de arbitragem, e eu acho que só está começando. O Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, mostrou que a arbitragem vai chamar muita atenção, só que, infelizmente, de maneira negativa. Eu fiquei sem entender, e se alguém de casa tiver essa resposta, e você também, Big Boss, você é um cara que sabe muito de futebol, eu assisti o primeiro tempo do Vasco, porque não tinha começado o Botafogo ainda, e o árbitro estava fazendo o que aconteceu na Copa do Mundo Feminina. No microfone dele, ele fala pro público o que ele escolheu quando ele foi olhar o VAR. E no jogo do Botafogo não teve isso, e eu também não vi em outros jogos o árbitro falando no microfone para a torcida. A gente também tem uma nova regra de concussão para ter uma sexta substituição. Ela foi usada no jogo do Botafogo, aqui ela não foi usada, porque depois o Grêmio volta atrás e diz que o... Rodrigo Eli. Não, foi o Kahneman. O Kahneman não saiu por isso, porque ele não queria tonto, dar, né? ele não queria dar a chance do Vasco fazer a sexta substituição sim. também. Eu acho que teve uma estratégia Foi um aí. choque com o Mas eu Cocão. não vi o árbitro falando em outros jogos. Vocês viram? Não, pelo menos os que eu acompanhei do Vasco, eu estava lá no estádio, né? Eu fui a São Januário, toda a decisão Foi bem audível? era falada Dava pra ouvir legal? pro estádio inteiro. Pro estádio inteiro ouvir. Não sei por quê, porque essa foi uma recomendação feita antes do Campeonato Brasileiro começar. Isso já era uma discussão em 2023 e agora em 2024. Aconteceu na Copa do Mundo Feminino. Exatamente, eu acho corretíssimo, tá? Estilo Eu acho que é NFL, muito inclusive. importante, muito importante. E aí ele vai e olha e fala, na interpretação dele, ele fala nessa questão aí Sim. do Lucas Piton, porque Ele escolheu... fala que ele acha que o braço não foi intencional. Isso, foi E isso aí mesmo. no lance, que é no segundo tempo, no início do segundo tempo do Galdames, o VAR revisa e aí no momento demorou ali uns 3, 4 minutos e segue o jogo. Parece que foi a famosa compensada, né? Porque, obviamente, no intervalo eles veem o lance novamente e eles percebem que eles não deram um pênalti pro Grêmio. No segundo tempo, parece, e eu não tô afirmando nada, mas parece que ele compensou, porque claramente foi pênalti também no Galdames. Olha aqui a nossa enquete de hoje, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter, tá? O que você achou da arbitragem na primeira rodada do Brasileiro? Foi um desastre, tá vencendo por hora aí. Erros pontuais, acertou em tudo, a terceira opção, e choro de torcedor é a quarta opção. Vota rápido você, Pedrosa, você achou o quê? Só tem um voto possível, Pedro. Calma. É o número 1, né? Foi um desastre. Você também, Venê? Foi um desastre, Também terrível. achei que foi um desastre. Sabe por quê? Assim, depois eu fui ver mesa de debate, programas esportivos, e sempre o mesmo assunto. A arbitragem. Mas olha só, foi A alguma gente tá novidade? vendo, gente, olha só, o programa tem 25 minutos. É um saco isso. Por exemplo, Atlético Mineiro e Corinthians. Chegaram. Arbitragem. Eu não vou falar com eles hoje. Eu não deveria. Fala pra eles que eu não vou falar com eles hoje. Fernanda Maia, não vou falar com vocês hoje. Até porque vai começar o Botafogo agora. Fala pra ele não falar comigo. Dá boa tarde aí pra eles. Boa tarde. A gente não Pedrosa. deveria, Pedro. Tarde. Mas boa tarde. Tarde apenas. Pessoal que tá chegando lá do Plim, que Isso. acabou agora. É Aí isso. toca essa buzina, já é essa galerinha chegando. Deixa a gente Ai, como que eu segunda almoço há opção. muitos anos com Plim. Problema é seu, muda. A gente tá desde 1h da tarde aqui. Você só chegou agora? Toma! Ô, Big Boy, você tá caladinho hoje? O que é que você tá triste comigo? Ah, você tá o quê? Você tá triste? Por que você tá triste? Palmeiras ganhou. Palmeiras ganhou, né? Foi o campeão da Série A com o campeão da Série B. Perfeito. Ai, você tá triste pelo Botafogo. Bom, galera, é isso aí. Polêmicas à parte, né? O Vasco mereceu a vitória, jogou bem. Isso era o que o torcedor queria ver no time do Vasco. Mas teve essa polêmica aí. E, assim, como eu falo que a CBF ela tá devendo o Vasco, mas isso aí eles vão cobrar para frente no campeonato, né? De alguma forma vão tentar trazer alguma compensação para o Grêmio e uma descompensação para o Vasco. É assim que tem funcionado, infelizmente, a arbitragem depois do VAR nos últimos anos, né? Eu acho que até sem o VAR, né, pessoal? Infelizmente, essa é a dura realidade. Próximos jogos do Vasco, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Dar uma olhadinha aqui. Jogos do Vasco, eu sei que tem Campeonato Brasileiro quarta-feira
E domingo também, né? Vamos ter então uma série de jogos. Próximo jogo do Vasco, Red Bull Bragantino, Fluminense e Criciúma. Então, essa vitória em cima do Grêmio foi muito importante porque o Vasco tem uma sequência aí de jogos complicadíssimos, né? Seria uma maravilha vencer esses 3 próximos jogos aqui, né? Seria maravilhoso. E vamos ser sinceros, dá para vencer, né? Não é lá uma coisa tão difícil de acontecer, não. Acredito que o Vasco tem condição de vencer esses jogos aqui e já espantar. Se o Vasco vence mais esses 3 jogos, são difíceis, né? São 12 pontos, 12 pontos garantidos, aí acabou. Aí não tem mais fantasma da Série B novamente, que eu já acho que não vai ter, né? Mas que esse Campeonato Brasileiro é o mais difícil que a gente vai assistir, que a gente já assistiu. Isso daí eu tenho quase certeza, pessoal. Vai ser embaçado esse Campeonato Brasileiro, né? Tomara que a gente não tenha mais escândalo de arbitragem, mas quase impossível, né? Eu não acredito, sinceramente, nas coisas daqui do Brasil. Não acredito. Ah, tá botando em descrédito? Cara, não dá para acreditar, né? O jeito que o país está aí, é difícil você acreditar em alguma coisa aqui nesse país, porque foi muito pênalti, né? Os dois foi muito pênalti. Tomara que tenha sido apenas um orgulho do árbitro em não querer marcar. Tomara que tenha sido só isso, que não tenha sido ali algo por fora, né? Que é o que a gente teme ter acontecido. Tomara mesmo, porque se for, aí acaba a graça, né? Você começa o campeonato já sabendo quem que vai acontecer, quem que vai ganhar, independente do time, aí fica triste.